outra questão para a gente pensar, que é o seguinte, é o atentado acontecido em Moscou e os seus desdobramentos. O atentado foi trágico. Até agora, segundo o levantamento feito pelos sites internacionais, que eu li para você agora há pouco, o número de mortes chegou a 137. Tem mais de 100 feridos lá. E a imprensa local está dividida. Uma parte da imprensa russa acusa o Estado Islâmico. E a outra parte diz que tem a mão da Ucrânia no atentado. Putin, logicamente, está tirando vantagens políticas disso. E no dia seguinte, ele lançou uma barragem de foguetes e de bombardeios em cima da Ucrânia e atingiu, inclusive, a cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Para onde isso vai? Professor Leonardo Neves Paz, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Artificial da Fundação Getúlio Vargas. Professor Leonardo, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Olá, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Leonardo, e aí? Para onde vai essa situação? O Putin tira alguma vantagem política ou, diante da catástrofe, ele sai mais fortalecido ou mais enfraquecido? Sempre mais enfraquecido quando um líder sofre um ataque dessa proporção dentro do seu território, né? Quer dizer, ele sai fortalecido quando ele consegue evitar esse tipo de ataque, ele anuncia, né? Como agora recentemente, inclusive, ao que tudo indicava pela própria imprensa russa, o serviço, enfim, especial de segurança russo havia, segundo eles, debelado um ataque desse mesmo suposto grupo, esse ISIS, esse Estado Islâmico K, que é o Estado Islâmico que fica na região do Afeganistão, hoje opera na região do Afeganistão, e eles disseram que tinham debelado esse ataque. Então isso, de certa maneira, é positivo para ele. Quando o ataque acontece, significa que houve uma falha do governo, especialmente porque os Estados Unidos está dizendo que sim, foi esse grupo e que os Estados Unidos já tinham detectado essa movimentação e que tinha avisado ao governo Putin, e o governo Putin tinha enfim, ignorado esse alerta, imaginando que era um truque dos americanos ou coisa parecida. Então, isso, obviamente, para certos segmentos da população, vai enfraquecer o Putin, que o governo dele foi incapaz de evitar o ataque. Mas, naturalmente, ele vai tentar, como você bem colocou, capitalizar em cima disso para poder direcionar para o principal desafio dele nesse momento, que é a guerra da Ucrânia. Agora, Leonardo, qual é a bronca que o Estado Islâmico, esse braço do Estado Islâmico tem da Rússia? Não é novo, é antigo na realidade. A Rússia, ela tem o governo russo, os governos russos, especialmente o governo do Putin, tem uma questão com algumas minorias muçulmanas no território russo. Você tem a antiga invasão e ocupação russa na época soviética, né? No Afeganistão na década de 80, 1980. Nós tivemos também uma região separatista da Chechênia, que foi um duro golpe que o Putin tentou. O Putin foi a pessoa naquele momento, né, que consolidou o status político dele, o que alavancou ele para se tornar esse todo líder todo poderoso, foi justamente a quebra dessa resistência na Chechênia separatista. Inclusive teve um atentado muito forte de uma minoria chechena, de um grupo rebelde checheno, que tocou fogo também, morrendo centenas de pessoas num teatro há anos atrás. Você tem também operações dos russos agora, houve, enfim, no Afeganistão, mas houve também, especialmente na Síria, como a gente viu, ajudando o governo Bashar al-Assad. Você tem outras minorias muçulmanas que buscam separatismo nas repúblicas, no norte do Cáucaso, em algumas repúblicas, antigas repúblicas soviéticas, em que os russos ajudam a lidar com elas. Então, o governo russo, de maneira geral, é considerado um inimigo de algum desses grupos rebeldes muçulmanos há muito tempo. Esse próprio grupo do Estado Islâmico K, que fica no Afeganistão, já fez alguns ataques na Rússia em 2015, tentando derrubar um avião que sobrevoava o Egito, atacou uma embaixada russa no Afeganistão em 2021, 22, por aí. Em 2017 já atacou o metrô de São Petersburgo. Então não é novidade esse ataque, né? Lamentavelmente, esse grupo ele tem uma história de alvos na Rússia bastante antiga. E até esse momento, uma parte da imprensa russa quer envolver a Ucrânia. A primeira versão que foi divulgada é que os bandidos, os terroristas, depois de matar as pessoas, teriam tentado fugir através da fronteira da Ucrânia. Colou essa história contada pelos russos ou não? Cola de certa maneira, porque faz sentido, na minha opinião, eles tentarem fugir para uma região onde você tem pouca
segurança do Estado, né? Quer dizer, é uma zona de guerra. Então, quer dizer, de repente dá para determinados esses atores conseguirem fugir no meio da confusão da guerra. Isso também não quer dizer, e a gente não tem como saber disso, eu imagino que não, mas a gente não tem como saber o quanto que algum elemento da Ucrânia, seja o governo, seja elementos ucranianos independentes, estejam vinculados com isso. Eu suponho que quando você tem um grupo muçulmano, no caso como esse ISIS, esse Estado Islâmico no Afeganistão, que faz um ataque, se supõe que eles vão fugir para uma região onde eles têm maior desenvoltura, maioria étnica, que fala a língua, conhece a cultura, ou tem maiores contatos. Então, também faz sentido o governo russo apertar a segurança nessas fronteiras. Então, me parece que eles tentam fugir para o lado contrário, se os russos estão dizendo a verdade, né? E nesse caso eu não tenho nenhum motivo para achar o contrário, para uma zona de guerra que é muito mais difícil o controle da polícia, porque de fato é uma zona de guerra. Ô, Leonardo, então o Putin tem mais uma frente. Além de ter contra ele a OTAN, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, alguns países do mundo, o Japão e outros, ele tem uma outra frente que é, então, essa rivalidade de grupos islâmicos contra o governo russo. Que é uma frente política, mas também religiosa. Exato. Eu não diria exatamente uma outra frente, ainda que eu concorde com você que é uma outra frente, eu não diria que é uma nova frente, é uma coisa, como eu disse, já vem de muitos anos, né? Então, é uma coisa que ele tem que lidar sempre, né? São, ao longo da última década, você tem uns 3 ataques concretos desse grupo atacando o Estado russo ou a população russa, e outros tantos que a gente não sabe quantos, em que o governo russo conseguiu evitar o ataque antes dele acontecer. Então, já é uma frente quase que permanente que o governo russo tem que lidar ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, né? 10 com esse grupo específico do Estado Islâmico K. Agora, sem dúvida, né, quer dizer, esse atentado mostra que eles estão aumentando a capacidade dele de atacar, o que faz sim, de fato, o governo russo tem que ficar cada vez mais atento no potencial que esse grupo tem de causar estrago no território russo. Perfeito. Professor Leonardo, muito obrigado. Nada, sempre à disposição. Professor Leonardo Neves Paz, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, às 8h41.